Pera aí, gente, tem uma formiga no meu olho. Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui é o Henrique e no vídeo de hoje a gente vai começar a... Pera aí, deixa eu tirar essa tela de gravação aqui da tela aqui, né? A gente vai começar a fazer o nosso projeto de fato, né? Eu apresentei para vocês ele na semana passada, quebrei meu celular e agora a gente está aqui de novo com outro celular, tá? Mas está tudo bem. Então, vamos supor que você criou um repositório aqui no GitHub, tá? É muito fácil, você clica em New, né? New Repository, você cria ele lá, define se ele vai ser público ou vai ser privado. E depois você... Meu irmão acabou de sair pela porta aqui, tá? E aí, no caso, depois você chega nessa tela aqui, tá? Vou mostrar para vocês como é que... Meu irmão tá saindo ali, tá? Como é que clona um projeto, tá? É o seguinte, né? Para a gente clonar o projeto, né, que a gente conseguir transferir tudo que está aqui dentro para uma pasta, né, no caso aqui não tem nada, a gente vai fazer o seguinte, né, eu vou para a pasta que eu quero que ele fique, né, que no caso meu aqui é a pasta ProjScan, tá? E aqui no caso eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui abrir um terminal nela, tá? Eu estou no Linux, tá? Mas no Windows o procedimento é o mesmo. Eu vou criar aqui um git init, tá? Eu vou inicializar o git, né? O meu aqui no caso já estava ativo e... é verdade. Se você não tiver o git instalado, no Linux você pode fazer sudo apt install git, tá? Mas se você tiver no Windows você pode instalar do site do git mesmo, tá? Aqui no Linux também pode, mas o apt é muito mais fácil, tá? Então beleza. Eu vou agora utilizar um comando chamado git clone, tá? E a gente vai clonar aquela URL, tá? Não é esse aqui que eu queria colar não, uai, que loucura. Eu vou vir aqui, dar um Ctrl C aqui, tá? Eu vou vir aqui e dar um Ctrl V, é a URL do nosso projeto lá, tá? Beleza, agora, muita atenção nessa hora, tá? Ele tá pedindo para mim um username, tá? Esse username é o username seu mesmo, né? No meu caso é o Henrique SM0, tá? E agora tem um password, né? Esse password não é a senha da sua conta, né? Obviamente não, né? Seria uma burrice. Esse password, na verdade, você tem que colocar um token de acesso pessoal. Como é que cria essa bagaça? Vamos lá em Settings, na sua conta, né? Então aqui, ó, é Henrique Siqueira. No meu caso, né? Vou aqui em Developer Settings e vou colocar aqui, ó, Personal Access Tokens, né? Vou colocar aqui Tokens Classic. Vou gerar um novo token, tá? Vou colocar o clássico. Vou colocar o nome dele aqui que eu coloco GitOps, tá? Ou seja, para a gente conseguir realizar operações de Gits. E marque essa caixa, tá? Marque essa, você pode marcar essa aqui também, ó. Delete repositório, né? Vai que você quer. Porque senão ele não vai conseguir escrever aquele repositório, tá? Vai gerar uma chavinha aqui, tá? Isso aqui eu não vou deixar vocês verem, tá? E depois que você sai daqui, ele não deixa vocês verem de novo também, tá? Então, isso aqui é de uso único, né? Isso aqui a gente não fica usando por muito tempo, tá? Então, deixa eu sair aqui, tá? Para vocês não ficarem vendo aqui lá, eu tenho que ficar tampando. A gente vai colar isso aqui, tá? E aí ele clonou, ó. Você aparenta ter clonado um repositório vazio, tá? Então, no caso, tá vazio mesmo, né? Então, a gente pode fechar esse... Melhor, não precisa fechar não, tá? Porque eu vou querer dar CD aqui dentro dessa pasta, né? Então, CD CH PDF, tá? Pode ser que com você não aconteça isso, tá? Pode ser, mas no meu caso aconteceu. Bom que aconteceu, que eu mostro o que você tem que fazer. Vou abrir no VS Code para a gente conseguir ter uma visualização melhor. Então aqui, ó, VS Code, tá? Antes de eu sair aqui instalando tudo, né? Vamos criar um ambiente virtual para a gente conseguir saber tudo que o nosso projeto está usando para a gente conseguir colocar no requirements.txt, tá? Senão aí vira uma bagunça, eu tenho que ficar anotando, tenho que ficar vendo o que tá, né? É muito ruim, né? E o ambiente virtual é uma coisa muito mais profissional. Então, Python 3 -m venv, tá? Eu já expliquei como é que a gente faz isso. Então, não vou ficar falando muito aqui. E depois vou fazer source, né? Source venv bin activate para a gente ativar esse repositório, né? Então, beleza, né? Eu vou agora dar meu pip install, né? Pip install PyPDF, tá? Para ele poder instalar essa biblioteca PyPDF. Pronto, ele instalou aqui dentro do meu venv, tá?
E agora, né, que a gente já tem a pasta Venv, eu posso começar a criar coisas como, por exemplo, vou criar aqui um main.py, né? Isso aqui eu poderia criar antes também, tá? Por enquanto a gente vai criar um main.py e vou criar também a pasta PDFs e a pasta output, que é onde vai sair as concatenações, tá? Output, tá? Beleza? Então a gente vai agora começar a trabalhar no nosso projeto, né? Então, o que eu vou começar aqui? Vou começar importando algumas coisas, tá? Então a gente vai começar importando aqui o OS, tá? Que é uma biblioteca padrão, tá? O PyPDF, né? Que eu acabei de instalar no nosso, eu acabei de instalar no nosso ambiente virtual, né? Não no meu computador nem tem. E eu também vou importar aqui o tkinter, tá? STK, tá? Por que eu estou usando, eu estou importando como TK? Porque quando a gente for mexer com o Agno, que é para criar agentes de inteligência artificial, eu vou ter um message lá, né? O tkinter tem um message e o Agno tem um message. Vai dar conflito, né? Ou seja, vai dar ambiguidade. Eu não sei de qual biblioteca eu estou falando, aí vai dar problema na compilação. Então eu vou importar o tkinter como TK, porque aí a mensagem do TK vai ser tk.message e a message vai ser a message do vai ser a message do Agno, beleza? Tá, uma explicação bem longa aqui, tá? Por hora vai ser isso, né? Ah, também tem isso aqui também, ó. Import, aqui, ó. From pathlib import path, né? Path é uma classe, tá? Pra gente poder usar, tá? De caminhos, tá? Muito interessante. Então, beleza. Importei aqui. Como é que a gente vai começar a fazer? Eu vou começar lendo todos os arquivos que tem aqui dentro dessa pasta, tá? Então, essa pasta aqui podem conter quaisquer arquivos de qualquer tipo, tá? Tanto faz, mas eu vou filtrar só os que são arquivos PDF, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui criar aqui um all files, tá? Que vai ser uma variável que eu vou pegar aqui, ó, os.listdir, tá? Ele vai listar todos os arquivos que tem aqui dentro, tá? Que sejam arquivos, tá? Não pastas, né? Aí vai dar problema, tá? Senão ele pode ser que eu vou criar uma pasta PDFs dentro da pasta PDFs, não, ele não vai achar, ele vai ler uma pasta. Ele não vai entender que dentro dessa pasta tem outra coisa, né? Ele vai ler a pasta é PDF? Não, a pasta é pasta, então ele vai passar reto. Então, listdir aqui dentro da pasta PDFs, tá? Então, aqui, ó, desse jeito aqui. Por que eu consigo fazer PDFs limpinho assim? Porque a pasta PDFs está do lado do arquivo main.py, ou seja, o caminho relativo é direto. Se por acaso tivesse que acessar uma pasta e dentro dela tivesse, aí eu ia ter que colocar o caminho. Eu tenho que ir para Venv, depois eu tenho que, entendeu? Supondo, tá? Esse Venv a gente não compartilha, tá? Eu só dei um exemplo aqui que passou na minha cabeça, tá? E às vezes eu fico explicando demais o que eu tô falando, né? Eu vou colocar então aqui, ó, depois o PDF files, tá? Que vai ser os arquivos que são PDF, tá? Como é que eu faço para filtrar de all files só os que são PDF? Vou fazer file for file in all files, tá? Ou seja, eu estou pegando cada arquivo, se, né? Se somente se esse file, né? Se eu tenho que saber se ele termina com .pdf. Eu vou colocar ali tudo em minúsculo, tá? E vou verificar se ele termina com ends with .pdf, tá? Ah, por que você tem que pôr tudo minúsculo? Porque pode ser que esse PDF aqui esteja escrito em maiúsculo, pode ser que ele esteja escrito uma letra maiúscula, outra minúscula e outra maiúscula, e aí eu tenho que ficar testando combinações, então coloca tudo minúsculo logo, tá? E aí, depois que eu fiz isso aqui, tá? Nossa, tô falando demais. Vou fazer pdf files.sort, tá? Por que fazer .sort? Para ele organizar, para ele reordenar essa lista em ordem alfabética, tá? Caso contrário, ele vai ficar na ordem que a ordem que o sistema operacional que ele colocou aqui dentro, tá? O .sort funciona para números, né? Ele vai ordenar do menor para o maior, tá? E se você colocar strings, ele vai ordenar por ordem alfabética, né? E depois eu vou criar aqui uma variável npdfs, tá? Que vai ser uma variável que vai mostrar para gente o tamanho da pasta pdf files, tá? E é claro que esse código ele tem que ser se você colocar um novo PDF aqui, enquanto o código estiver aberto, a gente vai ter que ele tem que ser iniciado de novo para que essa file esse novo arquivo seja enxergado, tá? Ele seja visto, né? Caso contrário,
não vai dar certo, tá? E outra coisa que eu vou criar aqui também é uma função chamada get PDF name, tá? Porque aí a gente vai precisar saber aqui durante o projeto, durante os códigos aqui, o nome de um PDF específico, né? Então eu vou colocar aqui index, tá? Então a gente vai receber um índice. Eu vou verificar se esse índice ele está no intervalo de 0 até n PDFs. O que é isso, né? É o seguinte, é como na matemática, lembra do intervalo fechado, né? O intervalo aberto, quer dizer, por exemplo, 0 a 9. O que é que isso significa, né? 0 a 9. O que é que isso significa? Significa que, por exemplo, x pertence a esse intervalo. Ele vai pegar se o x, né? No caso, esse aqui é um intervalo, na verdade é esse aqui, ó. Se o x vai de 0, né? Se ele está entre 0 e um número que tende a 9, né? Ou seja, 8,99999. Esse número aqui ele tende a 9, né? Então ele vai verificar se ele está nessa faixa. Como o nosso index aqui ele é um número inteiro, ele vai de 0, ele não tem como ele ir de 8 até 8,9999. O mais próximo que ele vai chegar de 9 é 8. Então, Então, no nosso caso aqui, ele vai de 0 a 8, tá? Por que isso? Porque o index ele vai de 0 até o número de elementos menos 1, né? Então, se eu colocar aqui entre 0 e NPDFs, eu estou verificando se o index, na verdade, está entre 0 e NPDFs menos 1, tá? E quando a gente está com o 0 aqui, eu não preciso colocar, tá? Eu posso colocar direto, tá? Mas eu quis mostrar primeiro com 0 para vocês entenderem. E aí, o que eu vou fazer? Se ele estiver nessa faixa aqui, eu vou fazer um return, tá? PDF files index. E aí é o seguinte, eu não quero mostrar o ponto PDF, né? Os 4 últimos dígitos aqui, porque basicamente a gente já sabe que ele é um PDF, né? Senão ele não estaria, ele não estaria sendo mostrado. Então eu vou vir aqui e vou fazer um replace.pdf. Para quê? Vou trocar por nada. Caso não esteja, eu vou retornar o que aqui? Eu vou retornar um vazio, tá? Então, ó, beleza? Se o index não tiver nesse alcance, né? A gente está tentando acessar um arquivo que não está uma posição que não existe na lista, a gente vai retornar vazio, beleza? Tá certo, muito bacana. E agora, né, tá na hora de a gente começar a falar sobre a estrutura visual do nosso projeto, né? Eu vou colocar aqui um trecho da apresentação que eu mostrei como é que vai ficar, né? Então, do lado esquerdo eu tenho os botões, tá? Para cima e para baixo e 5 PDFs entre eles, tá? E embaixo um botão de concatenar, tá? Eu vou agora criar as duas classes que vão representar vão representar isso aí, tá? E como é que essas classes vão se chamar? Ela vai do lado esquerdo, né, que vai ser o file view frame, né, ou seja, class file view frame, tá? Então essa classe aqui ela vai herdar um frame normal. Todas as propriedades que a classe frame tem, essa classe aqui vai ter também, tá? Então a gente vai definir aqui um construtor para ela, tá? Igual a gente fez num vídeo de herança, tá? Eu vou receber um self e um master, tá? E aqui dentro eu vou criar, né? Eu vou inicializar um frame, né? Então super.init, tá? Init master, tá? Desse jeito aqui, né? Então se eu colocar, por exemplo, o frame window, né? O frame principal, o master será o frame principal, né? No caso nosso não vai ser. Vai ser um frame left, né? Que vai ser o frame que vai ficar dentro do frame, do frame window, né? Do TK window. E aí a gente vai ter o que aqui dentro dessa classe, né? Eu vou ter o atributo. O primeiro atributo que eu vou ter vai ser o PDF button list, tá? E o que ele faz, né? Ele vai ser basicamente uma lista de 5 botões, tá? Que vão existir dentro desse frame, né? Se você quiser pôr 6, 7 ou então pôr 4, você pode, né? Eu coloquei 5 porque eu acho que é um tamanho ideal, um tamanho bom, né? Então, beleza, eu vou falando aqui, tá?
E eu vou explicando que cada coisa funciona, tá? Então a gente vai ter botão de para cima e para baixo. Então eu vou ter que colocar aqui um botão self.upButton, né? Que vai ser um tk.frame, tá? Que vai ficar dentro de self, tá? E o texto dele vai ser um acento circunflexo, tá? Peraí, eu digitei errado aqui, tá? Vai ser um chapéu, tá? Eu não vou colocar comando dele ainda, mas ele vai ter comando, mas a função que vai fazer a ação dele não foi construída ainda, né? Então eu vou colocar um grid nele agora, ele vai ficar na coluna 0, e a linha dele vai ser a linha, né? Eu posso colocar aqui linha 0, né? Dessa forma aqui, vou colocar a linha 1, porque aqui eu fiz lá padronizando linha 1, tá? Mas eu acho que é a mesma coisa, né? Eu vou deixar a linha 0 então para dar uma diferenciada, tá? E depois eu também vou ter aqui, né? Que definir o intervalo que esses meus botões estão, tá? Porque basicamente, né? Como vocês viram lá na apresentação, quando a gente abre o programa, ele vai estar lá do 1 até o 5. Se eu apertar a setinha para baixo, ele vai do 6 até o 10. Eu tenho que saber em qual intervalo de 5 botões eu estou, né? Para definir se eu posso ir para frente, né? Ou seja, se a gente já chegou no final da lista, ou então se eu posso ir para baixo, né? Ou seja, o primeiro botão é o botão 1, né? Ou seja, não tem como, não tem nada antes disso. Eu criei uma variável aqui, né? Eu decidi por criar uma variável chamada intervalo, né? Que vai ele vai ter aqui a posição mínima e a posição máxima, né? No caso, né, eu defini um intervalo, né? Nesse caso aqui eu estou indo de 0 até 4 primeiro, tá? Beleza? E eu também vou fazer aqui um for, pode ser for i in range, tá? Eu não coloquei assim, mas pode ser, né? 5, ou seja, ele vai de 0 até 4, né? Aquela mesma explicação. E aqui a gente vai, basicamente, cada uma dessas iterações eu vou criar um botão para essa lista aqui, ó. Então, pdf.butlist.append, e eu vou criar aqui um botão, né? Então, aqui, ó, tk.button. Esse botão vai estar dentro de self. E qual vai ser o texto dele? O texto dele vai ser o get pdf name, né? Vai ser, então, ó, get pdf name i, tá? Por quê? Porque a gente vai conter o nome do PDF do index tal aqui, né? E se a gente tiver no intervalo, né? Por exemplo, a lista tem 16, né? Então a gente vai começar, por exemplo, deixa eu pegar um caso mais fácil, né? Vamos supor que a lista tem 3 PDFs, né? A gente vai ter o botão 1, 2 e o 3, o 4 e o 5, né? Eles vão ser mostrados porque vai mostrar de 5 em 5. Ela vai executar essa função e vai colocar empty aqui, né? Porque quando o index está fora do range de NPDFs, ele retorna empty para a gente. E o comando eu não vou colocar ainda porque a função não foi feita ainda, né? E eu vou colocar aqui self.pdf.butlist. O grid dele vai ser o quê? Aí agora a gente tem que pensar um pouco, né? Pensar um pouco não, pensar muito pouco. Coluna 0, né? Vai estar na mesma coluna. E como o up button já está no 0, a gente tem que fazer um row ser i mais 1. Por quê? Porque no 0 é o up button. Se eu não colocar o i igual o i mais 1, o i vai começar com 0 e vai coincidir com o up button. Então vai colocar por cima, né? Então tem que colocar i mais 1 para falar é para baixo. Beleza? Então basicamente essa é a explicação. E aí no caso, né, o self.down button, né, ou seja, eu estou fazendo bem na ordem que vai ficar mesmo, né, o primeiro botão para cima e depois os para baixo, né? E aqui no caso vai ser um tk.frame, tá? Que vai ser dentro de self. E qual vai ser o texto dele, né? Eu vou colocar um V, tá? Que vai se representar para baixo. Beleza? Eu também estou me esquecendo de uma coisa, né? A gente pode vir aqui, ó, e colocar uma cor, tá? Eu coloquei uma cor nesse botão aqui, tá? Isso é opcional, mas eu vou colocar o BG e vou colocar ele branco, tá? Então, ó, você pode colocar o white, mas existe um jeito também de você colocar em hexadecimal, aí você consegue ver, você consegue ter acesso a todas as tonalidades do universo praticamente, tá? E aí o self.downButton, né? Vamos pensar o seguinte, né? Vou colocar aqui o grid, né? Vamos pensar agora. Se, né, o up button está no 0
E o último botão, onde vai estar o último botão aqui? Vai estar quando o i for 4. 4 mais 1 dá 5. Então, o último botão vai estar na linha 5. Obviamente, o down button vai ficar embaixo do último botão, ou seja, row igual a 6, tá? Então, beleza, tá? Basicamente, a gente já criou aqui aquela lista de botão para cima, 5 botões, botão para baixo. E eu também vou criar aqui o botão de concatenar, né? Self.concatenate button, que vai ser o botão para concatenar os PDFs, né? Então ele vai ser aqui um tk.button, né? Exatamente do jeito que eu falei para vocês, né? Ele vai receber self aqui, né? Eu vou ter o texto nele aqui, ó. O texto vai ser concatenate, igual eu estou apertando demais a tecla errada, né? Concatenate. E aqui no caso, por enquanto, ele não vai ter comando porque a função não está pronta, né? E aqui no caso, né, olha só que coisa interessante, né? Eu vou colocar o grid nele aqui, né? Self.concatenate button. Eu vou colocar um grid aqui, tá? Eu tô com um papel aqui que eu anotei algumas informações para não esquecer, tá? Isso é normal, né? Nunca que eu ia conseguir decorar exatamente a posição das coisas, tá? E também nem tem que, né? Ele vai ficar na 7, né? Porque ele vai ficar embaixo do down button, só que eu quis que ele ficasse separado, né? Pra gente ele não ficar exatamente embaixo, né? Então a gente vai ter aqui um pad y que vai aqui, ó, de 0, de 30 até 0, né? Ou seja, ou melhor, 30 para cima, né? E 0 para baixo, ou seja, ele vai ficar lá embaixo e ele vai ter uma distância de 30 para o botão, pro down button, beleza?